Valendo? Está valendo? Vamos lá, galera. Gente, olá para vocês. Semana 37 é a penúltima semana de aula, né? A última semana de aula tem uma semana quebrada, né? Vai até quarta-feira só, se eu não me engano, né? Véspera de Natal, nós vamos no AP até dia 23 de dezembro, né? Então essa aqui é a penúltima semana de aula, semana 37. E eu vou abordar com vocês um assunto muito delicado, muito difícil de abordar, né? Essa pandemia, ela trouxe alguns, né? A maioria trouxe coisa ruim, né? Não preciso nem comentar, vou nem entrar em detalhe, mas trouxe alguns benefícios para nós professores, que o Enem antigamente era no início de novembro. Agora, passando para janeiro, a gente teve uma quantidade de aula muito maior. E alguns assuntos, eu acho que isso aconteceu com todos os professores. Alguns assuntos que a gente não tinha como abordar legal, passava relativamente rápido, um pouco corrido. A gente, como professor, ficava até um pouco agoniado de passar naquele assunto tão corrido. Alguns assuntos a gente passou de maneira mais calma. Se você lembrar, ao longo do ano eu dei uma aula só sobre usinas, né? Antigamente eu não fazia isso, até 2020 eu não tinha tempo de fazer uma aula só sobre usinas. Você pode procurar lá no plural, ver que eu tenho uma aula lá só sobre o funcionamento das usinas. Eu fiz aula também sobre fases da Lua, eclipse, toda uma ideia do sistema solar. Eu não tinha esse tempo, né? Então isso foi muito bom para a gente, para nós professores e claro para vocês alunos. E o tema da aula de hoje também é um tema que normalmente eu passava meio atropelado, me dava uma certa agonia. Eu e qualquer escola, tá, gente, passava nesse assunto muito rápido e é um assunto difícil de trabalhar. É falar sobre a entropia e a segunda lei da termodinâmica. Porque olha que já vem o complicador. Gente, a segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia. A entropia é a segunda lei da termodinâmica, ou está dentro. E quem lembrar desses dois conceitos de entropia e segunda lei da termo já fica doidinho. Então vamos lá, qual é a segunda lei da termo? Segunda lei da termo, você está em casa, se precisar você pausa o vídeo, até anota e vai com carinho. Segunda lei da termodinâmica, é impossível uma máquina térmica operando em ciclos ter um rendimento de 100%. Acabei de enunciar uma lei universal da física. É impossível uma máquina térmica operando em ciclos com 100% de rendimento. Agora eu vou enunciar a entropia. O que é, qual é a definição da palavra entropia? Entropia mede o grau de desordem de um sistema. Tá? Muita gente vai aqui para o lado do microscópio, pensando nas moléculas, então a entropia mede o grau de desordem das moléculas. E agora que vem a coisa muito mega ultra sensível. Tá? Tão sensível que, na minha opinião, nessa questão que daqui a pouquinho eu vou fazer com vocês, o Enem se perdeu. De tão sensível que é esse assunto. O próprio Enem, você vê no próprio gabarito Enem, que não conhece a fundo esse assunto delicado, entropia, dentro da segunda lei da termo. Então, eu tenho que conseguir conectar, a pergunta de hoje é, o que tem a ver grau de desordem de um sistema, que é a entropia, com é impossível uma máquina térmica operando em ciclos ter 100% de rendimento. Esse é meu grande desafio como professor, colocar isso na cabeça de vocês. Vamos lá? Qual é a ideia? Então vamos. Gente, eu coloquei aqui o tema da aula de hoje, a entropia estar dentro da segunda lei da termo. Esse meu mega desafio como professor, encaixar isso com vocês. E vou agora apagar o quadro, meu quadro é muito reduzido, e vou... Gente, eu aqui, para você entender, eu vou escrever aqui, o meu quadro é curto, né? Então, ó, máquina térmica comum, ou se você quiser, real, a do dia a dia, um motor de carro, uma usina termoelétrica, um trem a vapor, e agora a máquina térmica ideal, ou se você quiser, a de Carnot. Show de bola? Então, eu vou conversar sobre a máquina térmica comum e a máquina térmica de Carnot, para no fim chegar a esse papo de entropia. Gente, olha só, o grande lance de jogar entropia dentro de máquinas térmicas está o seguinte:
Quando num processo do dia a dia, pode ser o meu corpo, eu estou fazendo aqui agora, em situações do dia a dia, quando você desperdiça energia, principalmente na forma de calor, e atrito gera calor, e na forma de barulho, ouve só, não sei se vai dar para ouvir aí, que atrito faz barulho, com isso você está desperdiçando energia e aumentando a entropia do sistema. Quando eu esquento, a maior agitação das moléculas e maior agitação é o aumento de entropia. Então, olha como é que eu estou já começando a conectar esses assuntos delicados. Quando eu perco energia na forma de atrito, na forma de barulho, eu estou perdendo energia no aumento de entropia. E essa energia não volta mais, eu não consigo recuperá-la. É uma energia perdida num processo, vamos ver que vai aparecer nos exercícios da aula de hoje, num processo irreversível. Quando eu perco energia na forma de atrito, quando eu perco energia na forma de barulho, aumentando a entropia do sistema, é um processo irreversível. Perdi essa energia e ela não volta mais. Então vamos lá. Ó. Quando eu falo uma máquina real, olha como é que eu vou fazer um esquema tudo muito rápido, muito resumido, gente. Uma máquina térmica real, ela tem a fonte quente, ela tem a fonte fria, lembram disso, gente? Fonte fria. E interligando isso tudo, eu tenho a saída de energia útil, a saída de trabalho. Só que, lembram, nenhuma máquina térmica, mesmo a de Carnot, nenhuma máquina térmica rende 100%. Só que a máquina térmica comum, a máquina térmica real, o seu carro, o automóvel da sua família, uma usina termoelétrica, um trem a vapor, ele perde energia de duas maneiras. Duas maneiras que perde energia. Então perde muito. Duas maneiras obrigatoriamente. Primeira maneira de se perder energia, joga fora energia na fonte fria. É um calor jogado fora na fonte fria. Então os exercícios, as equações trazem um QF. É um calor jogado fora na fonte fria. Só que essa máquina perde energia de novo aqui, ó. Perde energia como? As máquinas reais têm atrito. As máquinas reais fazem barulho. Então, quando eu falo, e agora que eu preciso de uma atenção de vocês, é uma coisa que eu, como professor, não tinha tempo para discutir com calma nas aulas. Quando uma máquina real, além de jogar calor na fonte fria, ela tem atrito e faz barulho, tem som, ela desperdiça energia para o aumento da entropia. Ela aumenta a entropia do sistema no seu entorno, o ar no seu entorno, as peças da máquina. Então aqui joga fora energia como? Na fonte fria e para o aumento da entropia. Justo? Então, revisando o que eu falei até agora, preciso de uma concentração bem legal de vocês, que a coisa vai pausando o vídeo, vai assistindo de novo. Como que as máquinas reais jogam energia fora e não tem como recuperar? Uma parte, talvez até a maior parte, joga-se fora na fonte fria para resfriar a máquina. E também joga uma parte porque a máquina real tem atrito. A máquina real faz barulho. E isso você, ao fazer barulho, ao gerar atrito, você cria um aumento da entropia, um aumento de desordem no sistema, né? Aumenta a temperatura, as moléculas estão mais agitadas. Justo? Então joga fora de duas maneiras. Agora, quando eu falo da máquina de Carnot, a máquina de Carnot ela tem o mesmo esquema, a máquina ideal. Ela tem a fonte quente, igualzinho, gente, olha só. Ela tem a fonte fria e daqui sai a minha energia útil, que eu tanto quero, daqui sai o trabalho. Eu estou me apertando aqui. Deixa eu ver se eu tiro a cortina aqui da frente. Peraí, gente. Foi. Qual é a diferença? Agora vamos ver se você entende. Qual é a diferença da máquina real para a máquina ideal? A máquina de Carnot, como ela não rende 100%,
pelo amor de Deus, hein? A máquina de Carnot não rende 100%. Por quê? Porque ela também joga energia fora. Joga fora só de uma maneira, joga calor na fonte fria. A máquina de Carnot também precisa ser resfriada, mas agora é que vem o grande tchan. A máquina de Carnot, eu vou falar uma palavra aqui difícil, mas vocês vão ver que nos exercícios vai encaixando. E eu vou deixando mais suave para vocês dentro dos exercícios. O Carnot, ele fez todas umas etapas, né, de processos entre isotérmicas e adiabáticas, mas enfim, esquecendo esses nomes muito técnicos, o Carnot ele pensou numa máquina ideal que só funciona para processos reversíveis. O que isso quer dizer? A máquina de Carnot não tem entropia. Não tem aumento da entropia. Tem uma etapa até que aumenta, mas numa outra etapa diminui na mesma quantidade. Então, a variação de entropia na máquina de Carnot é zero. A variação, então, ó, a variação, vê se é assim na química. Cuidado para não confundir com entalpia, hein, gente? Socorro. Na máquina ideal de Carnot, a variação da entropia é zero. Rosqueta. Então, a máquina real joga a energia fora de duas maneiras. E a máquina de Carnot só joga energia fora na fonte fria. Não tem aumento de entropia no ciclo de Carnot, na máquina ideal de Carnot. E aí eu vou no desafio da aula que eu falei no início com vocês do vídeo. Como é que eu coloco o assunto entropia dentro de máquinas térmicas? É porque as máquinas térmicas reais têm um gasto de energia com o aumento de entropia. E se eu gastei energia aqui no aumento de entropia, essa máquina não tem como ser 100%, porque a energia que se perde num processo irreversível é uma energia que não volta mais. Show de bola? Então, é nessa ideia que eu consigo colocar entropia no contexto de máquinas térmicas. Repetindo, eu quero ser repetitivo de propósito, a máquina térmica real gasta energia com um aumento de entropia. E a partir do momento que ela gastou energia com um aumento de entropia, ela não pode ser 100%, que é o que diz a segunda lei da termo. É impossível uma máquina térmica render 100%. Legal? Aí eu vou nesse assunto, o quadro aqui vai me ajudar muito, esse quadro meio bagunçado, muito bagunçado, desorganizado, vai me ajudar muito numa questão Enem, que eu já fiz com vocês no iniciozinho do ano, mas é tanta coisa, né? Vamos lá, eu acho que o português aqui, não sei se você vai lembrar, meu amor, a gente até discutiu o português dessa questão mais no início do ano, e é uma discussão de português, tá certo ou errado, às vezes o texto está correto, mas para mim tá bem óbvio que o assunto já é bem complicado, então o Enem poderia ter sido mais claro no português. Eu não vou nem afirmar que o Enem errou no português, mas eu vou afirmar que eles poderiam ter sido mais claros nessa questão. O assunto já é tão difícil, então eles poderiam ter sido bem claros no texto para não dar margem de dúvida. Faço questão de ler na íntegra essa questão que fala o seguinte: até 1824, acreditava que as máquinas térmicas, cujos exemplos são motores a vapor, né, motor a explosão, tudo carro e por aí vai, poderiam ter um funcionamento ideal, um funcionamento de 100%. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos, com a fonte quente e uma fonte fria, obter o rendimento de 100%. Carnot provou isso. Agora é que vem meu debate no português que me deixou desconfortável. E eu sou horrível no português, isso aqui me empacou muito. Ele fala assim: tal limitação ocorre porque essas máquinas, pergunta de português. Quando ele fala que tal limitação ocorre por essas máquinas, ele está se referindo às máquinas térmicas reais, às máquinas térmicas de Carnot, ou ele está se referindo a ambas? E aí? Dá uma dúvida, não dá? O Enem poderia ter sido mais claro, não poderia? E já vou falar. O gabarito aqui é que fala assim, se você quiser completar na sua casa de novo, pausa o vídeo e completa. Tal limitação ocorre porque essas máquinas reais, então o gabarito Enem só serve para as máquinas reais. Vem cá, por que uma máquina térmica não pode ser real? Nossa senhora, por que uma máquina térmica real não pode render 100%? Porque tem que procurar no gabarito Enem. Porque ele joga energia fora duas vezes, na fonte fria
e no aumento de entropia. Tá? Ela não consegue ser 100%, ela joga energia fora. Se joga energia fora das duas maneiras, ela não consegue ser 100%. Aí na hora que você vem no gabarito Enem, não fala de fonte fria. Não fala de fonte fria. O gabarito Enem fala, tal limitação ocorre porque essas máquinas térmicas reais produzem um aumento da entropia. Então percebam que o aumento da entropia, olha aqui no quadro, joga para cá, meu amor. O aumento da entropia só é causado na máquina térmica real. O aumento da entropia não é causado na máquina de Carnot. Tá ok? Tranquilo? Então esse gabarito só serve para máquinas térmicas reais. E gente, quem quiser se aprofundar desse assunto, eu faço um desafio sobre como essa questão é complexa. Essa ideia que esse gabarito só vale para máquina térmica real, não vale, estou afirmando categoricamente, aposto o dinheiro que vocês quiserem. Esse gabarito não vale para máquina de Carnot. Você pode procurar qualquer vídeo no YouTube que eles não falam isso. Ninguém acordou, ninguém percebeu que esse gabarito não vale para máquina de Carnot. Tá joia? E não vale. Esse gabarito só vale se a máquina for real. Tranquilo, gente? É nóis? Então vamos, agora é só exercícios em cima de discutir entropia. Vamos lá, então vamos. Tem quanto tempo de aula aí, meu amor? 16. 16 minutos. Gente, agora vamos lá, fazendo questões de entropia, né? Quem já é aluno de pré-vestibular, o aluno já está aí mais tempo com a gente, sabe que entropia era um assunto passado tão rápido, né? Eu finalmente, como professor, vou poder discutir entropia com mais calma. Eu tenho uma aula inteira por entropia, eu nunca tive isso. Então, eu falo aí, um gás diatômico ideal está inicialmente a uma temperatura T e a um volume V. O gás é submetido a 3 processos reversíveis. Processo reversível, não há variação, né, da entropia. Então, não há aumento da entropia. No seguinte ciclo, o ciclo 1, há uma expansão isotérmica para um volume 2V. Depois, diminuição da pressão em uma transformação isovolumétrica. E depois, uma compressão adiabática. Então, vamos pegar aqui, é uma isotérmica, uma isovolumétrica e uma adiabática. Se for necessário, eu anoto isso aqui. Deixa eu já ir apagando o quadro. Se eu precisar do quadro, eu já vou aqui direto. Primeira frase. Em cada um dos processos descritos, a energia térmica é transferida para o meio externo. Energia térmica é transferida para o meio externo. Transferida energia, gente, é calor. Isso é falso porque em uma adiabática não há transferência de calor. A palavra adiabática significa calor igual a zero. Então, quando ele fala que em cada um dos processos a energia térmica é transferida para o meio, ele está afirmando que há transferência. E é mentira, porque na adiabática não há transferência de calor. Então, a primeira assertiva é falsa. Justo? Primeira frase, falsa. Frase 2. A entropia total do gás e do meio externo permanece constante durante cada um dos 3 processos. Verdadeiros, são processos reversíveis. Em processos reversíveis, que são muito raros no dia a dia, extremamente raros no dia a dia, não há variação da entropia. Não há variação da entropia. E aí eu vou fazer uma grande pausa aqui agora. Esse negócio de processos reversíveis e irreversíveis. Tá? Vou tentar dar exemplos. Qual é o macete? Eu carrego um macete para mim mesmo, para Fred saber se o processo é reversível, que é muito raro no dia a dia, ou o processo é irreversível, né? Que é o seguinte, imagina que você está filmando aquele fenômeno físico. Se você assistir o vídeo de trás para frente e de frente para trás e você não vê diferença, é normal acontecer na natureza, o processo é reversível, que é raro. Se você filmar um fenômeno físico e assistir o vídeo indo e o vídeo voltando te causar estranheza, é porque o processo é irreversível, ele só vai, mas não volta. Fred, entende nada que você falou, então vamos lá. Imagina que eu pego um cubo de gelo
peguei um cubo de gelo a temperatura ambiente, tem que falar que aqui está quente na minha casa, né? 30 graus Celsius aproximadamente, sei lá, tá no verão. Imagina que eu pego um cubo de gelo e ponho aqui. Filma isso. Vai lá, meu amor, filma o gelo derretendo. Tá filmando? Então, ó, você está assistindo um vídeo de um gelo derretendo e a água se espalhando. Agora assiste esse vídeo ao contrário, volta ao filme. A água ela vai estar subindo e formando um gelo a temperatura ambiente. Isso acontece, gente? Fala para mim. Não. Então esse processo é irreversível. A temperatura ambiente aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, o gelo derrete, mas a água não se congela. Então isso é um processo irreversível. Tranquilo? Beleza? Então, outro que eu posso falar, eu empurro alguma coisa, filma pra mim, bebê, vai lá, filma pra mim. Eu empurro alguma coisa e isso vai parando, o atrito vai parando isso. Isso acontece ao contrário, agora assiste esse filme ao contrário, e isso gerou calor, né? Esse bicho, do nada, ele tá parado, ele vai ganhando velocidade e a energia do atrito vai voltando para dentro dele. Assiste esse vídeo ao contrário, você vai ver que é estranho, um corpo parado ele não se mexe do nada. Sim ou não? Então isso é um processo irreversíveis que é a maioria do exemplo. Agora eu vou num processo reversível, que não altera a energia, que é muito raro no universo. Eu vou pegar esse exemplo até que caiu, foi um gabarito de uma questão do ITA. Tá? Isso aqui que eu vou falar foi uma questão do ITA, que é o seguinte. Imagina que você tem a Terra e tem um satélite orbitando a Terra. Filma isso. Tá filmando, meu amor? Satélite orbitando a Terra? Agora assiste esse vídeo ao contrário. Volta a fita. Você tem a Terra e um satélite orbitando. O satélite orbitar no sentido horário ou anti-horário não fere nenhuma lei da física. Então é um processo reversível e que a entropia não se altera. Não tem aumento de desordem no sistema ao acontecer o fenômeno físico. Deu para entender, gente, essa loucura de processo reversível? Eu tenho essa manha. Eu assisto o vídeo ao contrário. Se for estranho, o processo é irreversível. Se você assistir o vídeo ao contrário e não perceber diferença, é porque o processo é reversível. Igual esse exemplo que eu te falei do satélite. Eu duvido você assistir o vídeo de um satélite girando e me dizer se o vídeo está no curso normal ou se o vídeo está ao contrário. Dá no mesmo. Só muda o sentido horário ou anti-horário. Mas se você não sabe se o correto do satélite é girar no sentido horário ou anti-horário, você nem sabe qual que você está assistindo de trás para frente ou de frente para trás. Justo? Legal? Então vamos lá. Então, falso, verdadeiro. Frase 4. Para um ciclo completo, a energia do gás aumenta. Falso. Porque a energia interna, que o símbolo é ΔU, né? Se eu anotasse uma energia interna, seria melhor para você, é praticamente sinônimo de temperatura. Já falei isso ao longo. Temperatura. Quase sinônimo. Então, quando eu quero variar a energia interna, eu quero variar a temperatura. Mas se eu fiz um ciclo completo, eu voltei para a origem, eu voltei para a mesma temperatura. Então, se eu não variei a temperatura, eu não variei a energia interna. Justo? Pensar em energia interna é pensar em temperatura, hein? Legal? No processo 3, o trabalho realizado pelo gás é positivo. Vamos ver. No processo 3, você tem uma compressão adiabática. Não. Se teve uma compressão, o gás não trabalha. O gás trabalhar é expansão, gente. Trabalho é sinônimo de expansão. Olha o gás trabalhando, ó. Imagina o motor, fecha o olho e imagina o motor. Ó, como é que o motor trabalha? Expandiu, trabalhou. Aí ele volta. Expandiu, trabalhou. Expandiu, trabalhou. Então, trabalho é sinônimo de expansão. Tanto que aqui nem tem trabalho, ó. A isovolumétrica. A isovolumétrica, o trabalho é zero. Por que o trabalho é zero? Porque o gás ficou parado. Como é que o gás trabalha parado? Fala pra mim. Não trabalha. Tá ok? Então aqui quando ele fala a palavra compressão, o gás não trabalhou. Trabalharam em cima do gás, tá? Então é falso isso aí. E para terminar a frase 16, no processo 1, o gás deve liberar uma quantidade de calor maior do que o trabalho realizado sobre ele. O processo 1, vamos lá, vamos analisar isso aí. Professor, eu não entendi nada, pelo amor de Deus me ajuda.
O processo 1 cadê? O gás é submetido a 3 processos. O 1 é uma isotérmica. Então eu vou na primeira lei da termo, que a maioria dos alunos esquecem, que é o que? A primeira lei da termo. Se você esqueceu, parabéns, você é normal, muitos alunos esquecem. A quantidade de calor que você dá para um gás varia a energia interna do gás e o gás também trabalha. Essa é a primeira lei da termo. Só que, se na transformação 1 é uma isotérmica, se não muda a temperatura, não muda a energia interna. Quando é uma isotérmica. Bonita discussão, né? Então, em uma isotérmica e somente em uma isotérmica, o calor que você dá para o gás vira integralmente trabalho, tá? E não é o que ele diz aqui, ele fala que é maior. Não é maior, é igual. Show? Justo? Então, a frase 16 é falsa. Gente, é uma questão que vale você estar em casa vendo o vídeo, voltar, ver cada comentário que eu fiz. Que questão rica em física. Estudo dos gases, estudo da entropia. Legal? Bacana? Então assiste, reassiste, anota, reanota várias coisas que eu falei nessa questão que vale a pena. Extremamente rica essa questão. Vamos para a próxima. Gente, vou até puxar aqui, eu vou precisar de uma calculadora, eu acho, né? Vamos lá. Deixar aqui já apostos, que eu acho que eu vou precisar. Essa questão entra o cálculo da entropia. Eu não sei se na química vocês calculam. Entalpia eu sei que vocês calculam. Entropia eu já não sei. Vamos lá. As turbinas de vapor de propulsão nuclear de um submarino nuclear, têm um rendimento de 15% e são capazes de produzir uma potência mecânica de 40 megawatts no eixo rotativo. Então, o que vai no eixo, já vou anotar que isso é potência útil, tá? Quando ele fala aqui uma potência de 40 giga mesmo, lembrando que giga, não é mega, perdão, 40 megawatts chega nas turbinas, isso é potência útil, tá? Isso aqui é potência útil, que chega lá. Só que o rendimento é de 15%. Vamos continuar a ler. Se essa potência é entregue em 3 minutos, observe que a variação da entropia no sistema é de 1/12 gigajoules por Kelvin. A temperatura em graus Celsius do calor do vapor superaquecido produzido no reator nuclear vale quanto? Nossa, professor, não sei nem errar. Primeiro, vamos esquecer a ideia de entropia, que vocês vão ver que o cara deu a ideia aqui de entropia. Qual é a equação? Você vai ver que pela unidade, você tem que se fazer esse desafio, analisa a unidade, coisa e tal. Mas vamos lá, falar isso ainda não, estou atropelando aqui. Se 40 megawatts é 15% da potência, eu quero a total, né? Isso aqui é 15%. Quanto que é 100% disso aí? Show, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar x é igual a 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido por 15. Justo? Tranquilo, gente? Lembrando que tem um prefixo mega aqui, que é 10 à nona, né? Mega é 10 à sexta. Se pegar 3 zeros aqui, eu fico com giga, que eu acho que vai ser legal, porque aqui também trabalha giga, que é 10 à nona. Então, eu tenho que a potência total vai ser 4/15 gigawatt. Legal, gente? Perfeito? Posso simplificar ali, enfim, deixar esse treco aí. Tá aqui. Aí ele fala que isso é usado, percebam que até agora eu não conversei de entropia. Então até agora é um exercício que você teria que saber mexer. O que eu vou fazer aqui agora? Potência é energia pelo tempo. Energia pelo tempo, sim ou não?
equação mais usada de física na história do Enem. Já falei isso um monte de vezes. Qual que é a potência total? 4 sobre 15 giga. Deixar o prefixo giga aqui. A energia envolvida aqui é de aquecimento, é calor. Show? Calor. O tempo, ele me fala que é de 3 minutos. 3 minutos é conhecido como 180 segundos, meu anjo. Justo? Hein, Lorena? É? Então aqui, ó, vezes 180. Isso vai passar multiplicando. Quanto que é 180 aqui? Deixa eu já fazer aqui, dividido por 15. Vamos lá. 12. Então isso vai ficar aqui 12. Então o calor vai ser igual 12 vezes 4, 48. É isso mesmo, meu amigo? 12 vezes 4, 48 gigajoule. Então, essa é a energia que veio em 3 minutos. Então, percebam que até agora eu não fiz nada que vocês não soubessem, eu não conversei de entropia. Isso é a potência útil. Numa regra de 3, eu tirei a potência total. E depois, usando a potência total, fiz que potência é calor pelo tempo. E tirei o calor gerado em 3 minutos. Bacana, gente? Todo mundo feliz até agora? Então, vamos lá. Agora que eu vou fazer algo novo. Gente, eu preciso apagar aqui. Pausar o vídeo, copiar, vamos lá. Como é que eu calculo a variação da entropia? A variação da entropia é a variação da quantidade de calor numa determinada temperatura. Isso aqui é temperatura, não é tempo não, hein? Essa temperatura é claro, é óbvio, em Kelvin. Tá ok, gente? Tranquilo? Aí ele me fala aqui, ó, agora vamos lá. Então eu peguei a fórmula, fiz questão de usar a fórmula de variação de entropia. É a variação do calor naquele fenômeno físico em uma determinada temperatura. Então vamos lá. Qual foi a variação da coisa? 1 sobre 12 gigajoules por Kelvin. Então você vê que bate, ó, joule e Kelvin. Estou analisando. Isso vai ser igual ao calor, que é 48 gigajoule sobre a temperatura. Tranquilo, gente? Beleza pura? Corta. A temperatura que está trabalhando vai ser de 48. Eu estou achando que eu errei unidade aí de coisa, né? Vamos ver aqui. 12 vezes 48. Não, acho que não. Gente, eu achei que a temperatura é de 576. Qual o gabarito que deu aqui, meu amigo? Qual o gabarito que deu aqui? Celsius. Ah, neném, me mata de orgulho. Isso aqui tá em Kelvin. Vocês viram, né, gente? Kelvin. Só que eu tenho que subtrair de 273 para achar em Celsius. Menos 273. Achei o número 303 graus Celsius. Tem isso no gabarito aqui? Graças a Deus. Letra B. Questão linda, hein? Gostei, hein? Show, gente, bacana? Então trabalhei, ó, agora revisando, já até apaguei. A ideia de potência útil, com regra de 3 achei potência total. Depois usei a equação de potência e energia pelo tempo. Tirei o calor em 3 minutos, tá? Fiz aqui. E no final apresentei algo novo para vocês. A variação da entropia é a variação do calor numa determinada temperatura. Então, na temperatura desse vapor é de 303 graus Celsius. Bacana? Viram como é que se usa a fórmula de entropia? Pode cair numa prova de química seguramente, né? Quanto tempo de aula, meu amor? 35. 35? Quer ir pra saideira ou não? Vamos? Quer não? Então, vamos lá, saideira, hein? Ah, é pequenininha, meu amor. Glória a Jesus, né? Às vezes a gente dá sorte na vida, né? Vamos lá.
Bem rapidinho. Analise as afirmações abaixo sobre entropia. Num dia úmido, o vapor de água que se condensa sobre a superfície fria, na condensação a entropia diminui? Verdadeiro. A entropia da água diminui. Tem que falar, né? A entropia de quem? Né? Do ar, da água, a entropia de quem? Tá? A entropia da água diminui, porque ela estava no estado gasoso, grande agitação, e foi para o estado líquido, menor agitação, maior arranjo das moléculas. Se as moléculas estão mais arranjadas no estado líquido, é menor a entropia. Então a entropia, não estou falando do sistema, mas a entropia da água diminuiu. Legal? Então a primeira frase eu marcaria verdadeira. 2. No processo adiabático reversível, a entropia do sistema se mantém constante. Justo? O processo é reversível. Se o processo é reversível, a entropia se mantém constante. Tá? Até porque o calor na entropia é zero. Quanto está a variação da entropia? Zero dividido por qualquer coisa é zero. Viram na equação? Então, a 1 e 2 verdadeiras. Já dá gabarito? Não, ainda não. Frase 3. A entropia de um sistema nunca pode diminuir. Pode, só não é espontâneo. Tá? A sua geladeira diminui a entropia dentro dela. Ela vai ficando mais fria, mais fria. Uma geladeira fora da tomada, ela não funciona. Porque ela precisa diminuir a entropia dentro dela. Como é que ela diminui a entropia dentro dela? Gastando energia elétrica. Então as coisas se organizam sim, mas através de um gasto de energia. Se eu colocar um baralho aqui, um castelo de cartas se monta. Mas não espontaneamente, através do gasto da minha energia. Então a entropia pode diminuir, as coisas podem se arranjar, mas através de um gasto energético. Então a frase 3 ela é falsa. A entropia do universo nunca pode diminuir, isso é verdadeiro, porque eu estou analisando o sistema todo e nesse sistema geral a entropia ou se mantém constante ou no caso do universo aumenta. Tá? Então a frase 4 é verdadeira, então ficou VVF. Existe isso? Existe. A letra E. Show? Gente, terminar por hoje, todo mundo feliz? Então eu também estou feliz. Gente, abraço para vocês. Estamos, igual eu falei, na penúltima semana, né, do Natal. Eu não vou despedir de vocês, que a gente vai ter aula em janeiro. Glória a Jesus, amém. Então, abraço, fiquem com Deus. Até a semana do Natal. Pois foi bom esse final, né, meu?